como vai você? Estamos começando mais um programa Falando ao Coração. Nós queremos levar até você a mensagem da Palavra de Deus, onde você pode se alimentar, onde você pode se alegrar, onde você pode buscar esperança e fé. Por isso, o nosso convite a você é assista até o final, participe conosco deste momento de crescimento. Você está nos acompanhando através das nossas redes sociais, através do YouTube. Por isso nós pedimos a você, caso você não seja inscrito em nosso canal, faça isso. Ative também o sininho de notificações para que você possa receber os conteúdos em primeira mão. Faça isso e você estará nos ajudando. Você também estará sendo um missionário aí onde você está, dentro da sua própria casa, ajudando-nos a levar a mensagem da Palavra de Deus. Um minutinho só e nós já voltamos. Com a Eliette Moda Fitness, você escolhe seu look e entra em forma. Há 20 anos atendendo Chapada dos Guimarães e região. Representante das marcas Loira Morena, Oxfit, Caju Brasil, Movimento e Companhia, atendemos você pelo WhatsApp pelos números 65 99249 8480 e 99908 0683. Mercado Novato, um novo jeito de economizar. Rua 21, esquina com Rua 8, bairro Bom Clima, Chapada dos Guimarães, onde você encontra padaria, frutas, verduraria, mercearia, perfumaria, utensílios domésticos, bebidas, frios, açougue de autoatendimento. Se você procura bom atendimento, produtos de qualidade e o menor preço da cidade, pare de procurar e venha para Mercado Novato, um novo jeito de economizar. Centro Educacional El Shaddai, Educação Infantil ao 9º ano, 24 anos construindo conhecimento. Matricule seu filho, educação cristã que faz a diferença. Uma escola completa com inúmeras atividades. Traga-o para El Shaddai, Centro Educacional. Avenida Dante Martins de Oliveira, 352. 3653-2838 ou 99290-8222. Bom dia, este é o programa Falando ao Coração, entrando na sua casa. Hoje estamos recebendo Rosane Cavalcante Bezerra. Ela é especialista em saúde mental, ela é psicóloga. E nós queremos conversar com ela falando de depressão. Depressão, pelo que eu sei, eu sou leigo, né? Mas a gente lê e ouve, que é uma doença do século e é considerada do século por causa de estudos da Organização Mundial da Saúde. E eu também li que a depressão ainda é um desafio para médicos e para pacientes. E eu gostaria de poder conversar contigo e você nos explicar algumas coisas, algumas dúvidas que a gente tem. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite, um bom dia a todos, né? Espero estar contribuindo, né, com esse assunto, né? Concordo, é um desafio, né? Tem sido, porém a nossa medicina também é avançada, né? Nossos estudos também estão avançados e a gente hoje consegue ter um respaldo maior perante essa dimensão, né? Que bom. A Rosane, ela trabalha aqui na Chapada dos Guimarães, ela tem ajudado com certeza muitas pessoas e eu convido você para ficar aí pertinho e você prestar atenção naquilo que pode estar te incomodando, a depressão. Eu quero perguntar para ti, nessa hora, nessa primeira nossa entrevista, né? Quais são os sintomas iniciais que podem ser vistos pelos familiares com respeito à depressão? Ótima pergunta. Né? As famílias geralmente são as primeiras que percebem, né? Mas geralmente, lógico, toda regra tem sua exceção, tá, pastor? Então a gente coloca assim, aquele comportamento daquele filho quietinho, né? O comportamento daqueles velhos hábitos, né? Aquelas conversas, as saídas, né? A gente muda toda uma rotina.
muda uma rotina também, em alguns casos, a respeito do sono, a respeito do comprometimento, né? Às vezes esquece o que ia fazer. Então a gente tem vários comprometimentos de acordo com o que vai agravando da doença, né? Vale ressaltar que a Organização Mundial da Saúde hoje coloca a depressão como uma doença, né, de âmbito de saúde mental. Então a gente vê que realmente os familiares conseguem começar a identificar, porque muito dos sintomas começam inicialmente em casa, né? Então é aquele dia a dia que tem uma quebra de rotina, tem uma quebra de comportamentos, e aí a gente consegue verificar. Que bom. É bom que você falou que a Organização Mundial da Saúde, ela diz que é uma doença, porque muitos pensam que não, né? Muitos pensam que é demônio, né? Que é algo dos espíritos, e a gente sabe que a medicina está avançada e que há tratamento, e que é uma doença, pode ser e deve ser tratada com urgência, né? Mas olhando para as doenças que a gente conhece, né, doença cardíaca, doença mental, eu queria ainda perguntar para você, existe algum fator genético nesta depressão que atinge homens e mulheres, crianças e adultos? Sim, existe sim, tá? Existe sim. Hoje, né, a gente fala que existe alguns fatores que vêm realmente relacionados à família. Então, se a mãe teve uma depressão, pode ser que um filho tenha sim, né? Não em todos os casos, nem com todos, mas em alguns casos sim. A gente percebe que a depressão, ela vem de âmbito familiar também, né? E isso é bom saber para que haja um controle maior, né? Isso, para que a gente não descuide, né? Porque às vezes está do nosso lado e a gente tem que parar com esse tabu de frescura, entendeu? De, tá fazendo corpo mole, né? Reage que você dá conta, né? E muitos desses intimatos vêm da família, né? Você não era assim, por que você tá assim agora, né? E algumas coisas a gente erra tentando acertar, falo no âmbito familiar, porque por a gente ouvir um filho, um ente querido, né, no estado de depressão, a gente julga, né, e a gente quer recuperá-lo, então a gente começa a querer incentivá-lo, mas na verdade a gente está afundando mais ainda. Aí vem a ajuda de profissionais, né, para que ele não entre naquele, no caso de, eu não sirvo realmente porque eu estou prejudicando minha família. Aí acaba entrando num jogo da sedução, né, de sair fora do problema. Isso, e aí tem dois caminhos que geralmente eles buscam, né? Um é o uso das drogas, né? Álcool e drogas, e o outro é um suicídio, né? Um possível suicídio também. Tem aumentado bastante o suicídio, né? Tem aumentado, e a ideação suicida é muito grande, que é você pensar em como você pode estar aliviando aquela dor. Meu Deus. Então, e é presente, é latente nesses casos. Meu Deus, é preocupante, né? É preocupante porque é uma doença democrática, ela atinge todos, rico, pobre, criança e adulto, né? Ela não escolhe. Isso, ultimamente a Organização Mundial da Saúde trouxe estudos de que tem crianças nascendo com depressão. Aí vem o estudo também da genética, né? Este é o programa Falando ao Coração, conversando aqui com Rosane Bezerra, especialista em saúde mental, psicóloga, que trabalha aqui na Chapada dos Guimarães. Rosane, por favor, me explica uma coisa se eu estou certo, né? Eu acho que depressão e ansiedade não são iguais, não é a mesma coisa. Há diferença, ansiedade e depressão? Há diferença, apesar de que uma pessoa ansiosa pode vir a desenvolver uma depressão, e uma pessoa depressiva pode vir a desenvolver ansiedade. Por quê? Porque a depressão, ela é um estado, ela vai acontecer às vezes devido a uma morte, devido a uma perda de um ente querido, né? Devido a uma perda de emprego, devido a várias situações que podem vir a ter uma depressão. Os sintomas da depressão, às vezes você tem um sono, então você dorme excessivamente, mas você também pode ter insônias, você pode perder várias horas de sono. E isso vai te gerar uma ansiedade, que você vai querer fazer as coisas e não vai conseguir, que é o que a gente chama de ansiedade. Você querer desenvolver
e não conseguir desenvolver. E também, se você desenvolver uma ansiedade muito grande, você é diagnosticado com uma ansiedade, você faz tudo em excesso, né? Pode vir a desenvolver uma depressão, porque as pessoas vão te julgar, vão te colocar para pensar a respeito disso, né? E aí você vai se fechando, né? Antigamente, né, falava que era pressão, inibição, né? Hoje a gente fala de bullying, né? Então pode vir até a desenvolver um bullying. É incrível que quando eu era pequeno sofri muito bullying. Eu me acho feio, nunca me achei bonito, e criança eu era mais feio. E era gago, muito gago. Então, na escola, eu sofri muito bullying. Me xingavam, me batiam, me dava cascudo. Era complicado, né? Mas na época não tinha tanta ênfase. E se você fosse falar, você era medroso, você era covarde. Mas aí você acabava se escondendo dentro de si próprio para que não viesse a ser taxado como medroso, né? E esse retrair pode ser considerado um estado depressivo. Né? Não que você vá desenvolver a depressão. Né? Muito bem. Para se tratar a depressão, é só com remédio? Olha, hoje em dia a gente fala que um psiquiatra e um psicólogo são os médicos recomendados para se tratar uma depressão, né? Para fazer um acompanhamento médico. O psiquiatra, ele prescreve medicação, então é muito interessante, né, que tenha esse contato realmente, porque tem fatos que é com medicação para poder a gente chegar a um resultado e ter sucesso, né, no tratamento. E as terapias, que geralmente vão te ajudar a colocar um pouco para fora daquele sentimento de vazio, aquela baixa autoestima, e vai ser numa terapia que você vai conseguir. Hoje eu recomendo sempre que procure sempre um especialista, né? Ou um psiquiatra, né? E um psicólogo. Recomendo os dois. O psicólogo não pode receitar remédio ou pode? Não. Não. O psicólogo não pode prescrever medicação, né? Ele pode prescrever sempre terapias, tá? E acompanhar nas terapias realmente. Sim. Você é especialista em saúde mental e deve trabalhar com, como é que eu posso dizer, dependente químico. E como é que você trabalha com essa área de dependência química? Eu trabalho dentro da saúde mental, a gente fala muito de prevenção, né? Então eu trabalho muito na área de promoção de saúde também, porque eu, além de fazer os atendimentos dentro das clínicas que eu trabalho, eu faço palestras, então eu faço reuniões com o grupo, né? E aí eu oriento sobre o que é depressão, né? O porquê, entendeu? Aconselho a não chegar ao uso, né? Se chegou, vamos conversar sobre isso e vamos parar por aqui, entendeu? E aí a gente vai trabalhando nesse âmbito, né? De atendimento. Hoje eu atendo numa clínica feminina e masculina. Eu vejo que o índice, né, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, fala que o maior índice de depressão é nas mulheres, né? É 2 vezes mais do que em homens. E realmente, até quando você vai fazer uma palestra na clínica feminina, elas têm muito mais aceitação, prestam atenção, fazem mais perguntas do que os homens, né? Não que os homens não façam. Geralmente eles fazem assim, mas eu acho que minha mulher tinha isso, então. Né? Mas as mulheres, elas já se identificam, se eu passo algum vídeo elas choram, né? Então tem aquele toque, né? A mulher mais sentimento, né? Mais sentimento. E o índice de depressão com o estado, com o CID, com tudo, é mais nas mulheres. Está conosco Rosane Bezerra, psicóloga, que trabalha na área de especialização de saúde mental. Ela está nos ajudando, falando a respeito de depressão. E eu quero agradecer por ter nos atendido, aceito o nosso convite e vindo até a esse momento para nos ajudar. Eu creio que esses assuntos são necessários, né? E a gente já fez um sobre ansiedade, eu quero voltar a falar sobre ansiedade, depressão, né? Estresse, são coisas que estão intimamente ligadas, né? E que têm levado pessoas a se matar, a se drogar, a se esconder e até mesmo de ir para a rua, virar um peregrino, né? Então eu quero agradecer muito a senhora por esse momento, por esse presente que a senhora está nos dando. Quero deixar aqui para a senhora se despedir dos nossos queridos ouvintes neste dia tão feliz que nós temos tido de poder estar com a senhora. Obrigada a todos pela participação, muito obrigado pelo convite. Para mim é muito importante estar participando
e podendo contribuir para que a gente sempre busque melhoras na vida da gente, né? Agradeço muito ao convite, estou à disposição para quando o senhor precisar e quiserem conversar, eu estou à disposição para isso, que eu acho que uma mão lava a outra e a gente se ajuda, né? É verdade. E é um assunto que realmente, assim, tem muitos tabus, né? Então a gente precisa sempre estar falando sobre, né? Buscando melhoras, né? Buscando mais qualidade de vida também, né? Para que a gente não fique também à toa, né? Digamos assim, e deixe passar batido, né? Então que a gente continue praticando a fala, a pergunta, o questionamento, né? Buscando conhecimentos. Hoje a gente tem um canal do YouTube também que tem vários, né? Vários vídeos sobre, né? Então mostra comportamentos, mostra a opinião de alguns psiquiatras, que é muito importante a gente estar adquirindo, né? Porque não existe verdade única absoluta, né? Então a gente tem que abrir também para a gente conhecer outros olhares, né? É verdade. Né? E sempre buscando melhora. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu quero agradecer também você por estar assistindo conosco e participando conosco deste momento de entrevista. E se você puder ficar aí com a gente vai estar dando continuidade daqui a pouco. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Rosane. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de lotação, curtindo assim mesmo um fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Oh, oh. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Oh, oh, oh. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa. Porque essa paz só tem a pessoa. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. E se encontra com Cristo. Que se encontra com Cristo. Criar momentos inesquecíveis sempre foi a nossa especialidade. Na pousada Rancho Água Doce, você vai encontrar ótimas instalações. Localizada no Lago do Manso,
Fazer parte dos seus momentos de felicidade é o que nos move. Rancho Água Doce, a praia de Mato Grosso ao seu alcance. Faça já a sua reserva pelo fone 6599-310-7710. Chapada dos Guimarães tem a Casa do Produtor, onde você encontra ferragens em geral, rações diversificadas, adubos variados para plantações e plantas ornamentais, todo tipo de utensílios para jardinagem e hortas. Somos representantes dos produtos da Matsuda e Steel. Na rua Dr. Pen Gomes 272A, a Casa do Produtor aguarda a sua visita. Com a Eliette Moda Fitness, você escolhe seu look e entra em forma. Há 20 anos atendendo Chapada dos Guimarães e região. Representante das marcas Loira Morena, Oxfit, Caju Brasil, Movimento e Companhia, atendemos você pelo WhatsApp pelos números 65 99249 8480 e 99908 0683. Olá, voltamos com o programa Falando ao Coração. No dia de hoje, quero trazer até você uma palavra de esperança e fé. Para isso, utilizarei o texto de Lucas capítulo 7, de 11 a 17. E a minha palavra a você é sobre os benefícios do encontro com Jesus. Então acompanhe comigo a leitura deste texto. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. E os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda a região. O texto nos relata a história de uma mulher viúva e que agora havia perdido seu único filho. O cortejo fúnebre acontecia enquanto Jesus chegava à cidade de Naim. Desta forma, acontece ali o encontro de Jesus com aquelas pessoas. Estamos de frente a um contexto difícil para a época. O contexto de uma viúva que perdeu o seu único filho. Talvez você não saiba, mas naquele tempo ser uma viúva e ainda sem filhos era motivo de grande tristeza e até desespero. Afinal, as leis da época tiravam todos os direitos de alguém que se encontrava nesta condição. Acompanhe comigo então essa situação. A viuvez, ela poderia levar a mulher à pobreza extrema, pois se o marido morto, ele tivesse dívidas, todas elas deveriam ser pagas pela viúva. Em muitos casos, elas vendiam tudo que elas tinham. Isto quando não entregavam seus filhos como escravos por causa das dívidas. Porém, para agravar, a viúva não tinha nenhum direito sobre a herança do esposo. Tudo era dividido entre os filhos, e caso ela não tivesse filhos e filhos homens, a herança iria para os irmãos do esposo ou para parentes mais próximos, que fossem homens. Vejam, o caso de Noemi, por exemplo, e Ruth. Lá na história nos é contada no livro de Ruth, no Antigo Testamento. Noemi se casa com Elimeleque, deles nascem Malom e Quilion. Malom se casa com Ruth e Quilion com Orfa. Em um determinado tempo, Elimeleque morre e mais tarde morrem também os seus filhos.
A história nos diz que elas voltaram para a terra de Moabe, de onde elas haviam saído. E Noemi pede às suas noras que voltem para a casa dos pais delas. Orfa, viúva de Quilion, ouve a Noemi, e depois de muito chorarem, lamentarem, se abraçarem, ela voltou para a casa de seus pais. Porém, Ruth se apega a Noemi e disse que para onde Noemi fosse, ela iria, onde Noemi repousasse, ela repousaria, onde Noemi morresse, ali também ela gostaria de morrer. Bem, elas deixaram para trás as coisas da família. Noemi, o nome de Noemi significa minha delícia. E ela pede a Deus que mude o nome dela para Mara, que significa amargura. Tamanha era a dor que ela estava sentindo. Por que elas fizeram isso, você pode perguntar? Porque apesar de todos os bens que os esposos haviam deixado, elas não poderiam usufruir deles, pois não havia mais nenhum homem na família. Bem, a história tem um bom final para Noemi e para Ruth, onde dentro da família de Elimeleque surge o que se chama de o resgatador, que foi Boaz. Boaz, ele resgata os bens de Elimeleque, de Malom, de Quilion, e ele se casa com Ruth. Ruth, na história da Bíblia, foi a bisavó do rei Davi. Temos então várias narrativas a respeito de viúvas, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E no Novo Testamento o contexto continuava sendo o mesmo. As viúvas continuavam sendo pessoas desprezadas. Vemos, por exemplo, quando os apóstolos, eles levam os cristãos a escolherem 7 diáconos lá no livro de Atos 6, para cuidarem exclusivamente das viúvas. Assim, no relato de Lucas, em Atos, Jesus nos deixa alguns ensinamentos e sobre eles que quero te mostrar os benefícios do encontro com Jesus. O primeiro benefício, então, é o benefício da companhia de Jesus. O texto começa a nos dizer que Jesus caminhou de Cafarnaum até Naim. E esse caminho era caminho de um dia. O texto não nos diz se ele havia ido lá para fazer algo específico, mas o texto nos mostra que ao estar lá, ele beneficiou uma mãe, uma mulher viúva que agora havia perdido o seu único filho. O versículo 13 diz que Jesus viu a mulher. Ele percebe o que estava se passando em seu coração, o seu desespero, a sua angústia, e talvez uma pergunta feita aqui insistentemente naquele momento era: e agora? O que eu vou fazer? A mulher poderia estar perguntando. O olhar de Jesus estava sobre aquela mulher. Quebrando todos os protocolos da época, ele se volta para aquela mulher e dirige a ela a palavra, e suas palavras são de consolo. Eu acredito que aquelas palavras tenham causado um grande efeito no coração dela, a ponto de ela sentir, de ela perceber que Jesus estava com ela, e não eram só palavras. Ela não só percebeu, como sentiu o benefício da companhia de Jesus através do seu olhar e de uma frase que foi o início da transformação daquele momento para aquela mulher. E as palavras de Jesus foram: não chores. Quero te dizer que neste momento Jesus também te vê. Ele conhece sua angústia, ele conhece seus questionamentos, sabe que você pode estar se sentindo sem saída, sem solução. E nós, por nós mesmos, dificilmente encontraríamos tal saída, sabe? Quando você não vê onde, não consegue achar uma saída. Mas Ele se faz presente. Ele olha para você e, como Ele disse para aquela mulher, Ele te fala hoje: não chore. Podemos traduzir essa expressão, não chores, por: filho, filha, eu estou aqui, eu sou contigo. É o que Jesus te diz agora. Em segundo lugar, temos o benefício da compaixão de Jesus. Ainda no versículo 13, vemos que Jesus se compadece daquela mulher. Compadecer é ser movido
pelas entranhas, por dentro. É sentir a dor da outra pessoa, é fazer algo para dividir a dor com ela e até mesmo abrandar essa dor. Naquele tempo, os mortos não eram colocados em um caixão, mas eles eram enrolados em panos, em faixas e carregados em uma espécie de maca ou em uma caixa sem tampa. Isto variava muito de acordo com as posses da família. Muito provavelmente, ela estivesse ao lado do corpo do seu filho, juntamente com aqueles que carregavam o corpo dele. Eu imagino que o choro dela deveria ser comovente, mais do que triste, de repente algo angustiante. Naquele momento pode ser que ela não conseguia enxergar a luz no fim do túnel. Afinal, não havia muita esperança. Ela era uma viúva que estava indo sepultar seu único filho, de repente pensando nas dívidas que ficaram para trás. Jesus se compadece daquela mulher. Mais do que isso, Jesus faz algo por ela. Ao se compadecer dela, o versículo 14 nos diz que Jesus toca o esquife e faz com que tudo pare. Jesus tocou o caixão, ele fez com que tudo parasse. Mais do que compaixão, Jesus agiu. Jesus nos ensina, então, a compaixão verdadeira. Jesus é aquele que sente nossa dor, é aquele que se coloca em nosso lugar, é aquele que se move para que sejamos beneficiados. Nós, hoje, também somos alvo da compaixão de Deus. E ainda mais, somos instrumentos da compaixão de Deus. Por isso precisamos estar atentos para que, quando necessário, sejamos movidos por Deus para que outras pessoas também sintam a compaixão do Deus Todo-Poderoso. Em terceiro lugar, quero te mostrar os benefícios da manifestação do poder de Deus em Jesus Cristo. Jesus toca o caixão, é o que nos diz o versículo 14. E ao tocar, tudo para. O cortejo para, as pessoas param, por um motivo ou por outro, tudo parou. Aquele povo teve o privilégio de presenciar o poder de Deus em Jesus, que com uma frase que foi: jovem, eu te mando, levanta-te, devolveu a vida àquele rapaz. E Deus também pôde, através de Jesus, devolver para a mãe aquele filho que estava morto. Além deste relato, temos registro na palavra de Deus, por exemplo, da ressurreição de Lázaro, da filha de Jairo, que também foram alvos da compaixão e da manifestação do poder de Deus através de Jesus Cristo, seu Filho. Naquele dia em especial, aquele rapaz e sua mãe foram beneficiados com a manifestação do poder de Deus em Jesus Cristo. Hoje, precisamos crer nesta manifestação do poder de Deus, porque Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Deus se manifesta ainda hoje de várias maneiras, e a mais notada delas deve ser a conversão do ser humano ao senhorio de Jesus Cristo. Porque Ele se move para que isso aconteça. E sem este movimento de Deus em direção ao homem, isto não pode acontecer. Então eu quero chamar você hoje para pensar sobre o que Deus tem feito em sua vida e como Ele tem manifestado o poder dele a você. Para concluirmos, quero chamar sua atenção para o que acontece naquele dia como consequência do encontro daquela mulher com Jesus Cristo. Aquelas pessoas temeram a Deus. Eles agiram com reverência, com respeito. Eles louvaram a Deus. O versículo 26 nos fala isso. Eles diziam: grande profeta se levantou entre nós. O versículo 16 fala isso. Neste contexto, o profeta era alguém que sempre vinha acompanhado de sinais, de prodígios, de milagres. Então viram Jesus transformando um momento de tristeza em um momento de grande júbilo. Eles temeram a Deus, glorificaram a Deus e fizeram com que a notícia dos feitos de Jesus corressem por todos os lugares. Muitos dizem, eu também já disse, de repente você, como eu gostaria de ter vivido nos tempos de Jesus. Porém, preciso te dizer que hoje
Hoje ainda estamos nos tempos de Jesus, porque Ele está vivo, Ele reina. Ele vem ao nosso encontro e somos beneficiados com sua companhia, com sua compaixão, com a manifestação do poder de Deus Pai através dele. Então, assim como aconteceu com aquele povo, somos chamados a temer e a glorificar a Deus hoje, reconhecendo quem Ele é e o poder que somente Ele tem. Talvez você concordará comigo que glorificar a Deus em momentos de milagre é muito mais fácil, não é mesmo? Porém, cada instante que você tem de vida é um instante de milagre, seja nas tribulações ou nas alegrias, seja na desesperança ou na festa. Deus está presente e se faz um Deus de esperança, um Deus que renova a sua fé. Deus merece nosso temor, nossa reverência, nosso louvor, nossa adoração. E presenciando todas as maravilhas que Deus faz, nós iremos querer ser como aquelas pessoas e sairemos contando as grandes coisas feitas por Deus. Quero chamar você então hoje para provar de algo diferente. Você quer perceber o mover de Jesus por você? Você quer ser alvo da compaixão de Jesus e da manifestação do poder de Deus? Meu convite a você é que hoje você possa atentar-se à palavra de Deus, temer a Deus, glorificar a Deus, entendendo e divulgando aquilo que só Ele pode fazer por você. A minha súplica, a minha oração, o meu clamor a Deus é que você possa ter a companhia de Jesus, que é a mais preciosa das companhias. Que a compaixão de Jesus também possa te alcançar e que o manifestar do poder de Deus seja uma realidade na sua vida. Que Deus possa abençoar você no dia de hoje e durante todo esse final de semana. Quero orar com você neste momento. Pai, nós estamos diante do Senhor agora e o Senhor nos deu a oportunidade de compartilhar a sua palavra com as pessoas que estão nos acompanhando através das redes sociais. E no dia de hoje, nós queremos pedir que a sua compaixão possa nos alcançar, que a tua presença possa nos alcançar, que o manifestar do Senhor possa ser algo sentido por nós, percebido por nós, e que isso possa fazer diferença nas nossas vidas. Nós te adoramos e agradecemos porque, assim como o Senhor fez com aquele rapaz, devolvendo-o com vida à sua mãe, o Senhor possa fazer esse milagre em nossas vidas. O Senhor sabe o que cada um precisa. O Senhor sabe o que eu preciso. O Senhor sabe o que as pessoas que estão nos acompanhando agora precisam. Por isso nós clamamos a Ti e suplicamos ao Senhor que o Senhor possa agir com graça, com misericórdia, fazendo em nós a Tua vontade. Continue conosco, Pai. É o que nós te pedimos, agradecidos, sabendo que o Senhor ouve as nossas orações e sabendo que o Senhor nos assiste em momentos complicados e fortalece a nossa fé e nos dá esperança. Crendo assim, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue com você. Um dia abençoado, um final de semana tranquilo. Creia, Deus é contigo. Não saia daí, já já nós voltamos e queremos ainda cantar canções com você, tá bom? Um grande abraço, beijo no seu coração e já já nós voltamos. Criar momentos inesquecíveis sempre foi a nossa especialidade. Na pousada Rancho Água Doce, você vai encontrar ótimas instalações. Localizada no Lago do Manso, fazer parte dos seus momentos de felicidade é o que nos move. Rancho Água Doce, a praia de Mato Grosso ao seu alcance. Faça já a sua reserva pelo fone 65 99 310 7710. Com a Eliette Moda Fitness, você escolhe seu look e entra em forma. Há 20 anos atendendo Chapada dos Guimarães e região. Representante das marcas Loira Morena, Oxfit, Caju Brasil, Movimento e Companhia,
Atendemos você pelo WhatsApp pelos números 65 99249 8480 e 99908 0683. Centro Educacional El Shaddai. Educação infantil ao 9º ano. 24 anos construindo conhecimento. Matricule seu filho. Educação cristã que faz a diferença. Uma escola completa com inúmeras atividades. Traga-o para El Shaddai, Centro Educacional. Avenida Dante Martins de Oliveira, 352. 3653-2838 ou 99290-8222. Nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, porque Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem